Imagine um sistema global de venda de ingressos travando completamente bem no meio da final da Copa do Mundo. A primeira intuição de quase todo mundo é pensar: o servidor não aguentou o volume absurdo de acessos simultâneos. Mas e se a culpa não for do tráfego? E se descobríssemos que o sistema inteiro entrou em colapso, não por excesso de usuários, mas justamente porque o banco de dados estava organizado demais? Nossa, é o paradoxo perfeito da engenharia de software, não é? Porque, aquilo que nós construímos meticulosamente para acelerar a busca de dados acaba se transformando na âncora que afunda toda a infraestrutura de gravação. Exato. E esse é o nosso foco na exploração de hoje. Nós reunimos uma série de documentações técnicas complexas, análises de arquitetura de banco de dados, algumas discussões sobre árvores de busca e gargalos de infraestrutura. A missão dessa nossa análise é entender como o simples ato de manter informações indexadas pode paralisar operações globais e, claro, como as gigantes da tecnologia resolvem isso nos bastidores. E o princípio fundamental que a gente precisa estabelecer logo de cara para quem está nos acompanhando é brutal, mas é extremamente real. Na tecnologia não existe almoço grátis. Para cada milissegundo que um sistema ganha na velocidade de leitura de uma informação, ele paga um pedágio altíssimo no momento da escrita. É uma troca injusta, quase. Totalmente. E o nosso mergulho vai detalhar a física por trás desse pedágio e como a indústria tenta escapar dessa falência técnica, pagando a conta de outras formas. Beleza, vamos desempacotar isso então. Para entender esse colapso em escala global, a gente precisa olhar primeiro para o nível microscópico, sabe? Para o que acontece quando uma única linha de informação é salva. Se um banco de dados grava informações sem nenhum índice, é como se alguém simplesmente jogasse livros numa pilha no chão de um quarto. Chegou um livro novo, joga no topo. É instantâneo para guardar. Sim, super rápido. Mas se mais tarde alguém precisar encontrar um título específico no meio daquela montanha, vira um pesadelo absoluto. A inserção não custa quase nada, mas a busca exige varrer a pilha inteira um por um, o que, logicamente, é insustentável em um sistema comercial real. Ninguém vai esperar minutos para uma página carregar. E aí entra o famoso índice. Ter um banco de dados indexado é como manter uma biblioteca perfeitamente organizada em ordem alfabética. Se chega um livro novo com a letra C, não dá para apenas jogar no final do corredor. A pessoa precisa ir fisicamente até a seção do C, afastar todos os livros com D, E e F para o lado, abrir um buraco na prateleira e então encaixar o livro novo. Exatamente, o custo da arrumação. A minha dúvida, olhando para as nossas fontes, é, em um servidor moderno, processando milhões de coisas por segundo, esse trabalho de afastar os livros realmente consome tanto recurso do computador a ponto de gerar uma crise? Olha, consome muito mais do que a nossa intuição sugere. O que é fascinante aqui é que o sistema faz um trabalho monumental nos bastidores. A estrutura mais comum para organizar esses dados em discos é chamada de B-tree, ou árvore de busca. Quando a prateleira dessa árvore lota no disco rígido, o banco de dados é forçado a executar um processo conhecido como page split, a divisão de página. Que é literalmente quebrar a prateleira ao meio para abrir espaço. Isso, ele precisa interromper o que está fazendo, alocar um novo bloco de espaço no disco, mover metade dos registros antigos para esse espaço novo, reorganizar os ponteiros de memória e só então gravar o dado que acabou de chegar. Nossa! Isso significa que o disco rígido, que historicamente já é a peça mais lenta da máquina, está fazendo leitura e escrita física de um monte de coisas antigas apenas para conseguir salvar uma coisinha nova? E o custo não para na divisão da página, viu? Temos também o problema da escrita multiplicada. Quando um desenvolvedor cria um índice, o banco não escreve o dado apenas no local principal, que a documentação chama de heap. Ele precisa duplicar essa gravação dentro da estrutura de cada índice secundário existente. E ainda tem a questão da energia, né? Sim, para garantir que nada se perca se acabar a energia elétrica, tudo isso ainda é gravado sequencialmente no log de transações. Ou seja, uma única inserção de usuário pode disparar 3, 4, 5 operações de escrita diferentes no disco físico. O que naturalmente castiga também o processador.
Porque se o banco ficar o tempo todo recalculando e movendo páginas de lugar, a CPU está suando a camisa só para manter o ambiente arrumado. Exato. É um esforço computacional imenso. Isso nos leva àquela velha regra da engenharia que as nossas fontes reforçam muito. Indexar não é sobre criar atalhos para tudo, é sobre ser cirúrgico. Indexar apenas as colunas vitais, aquelas que vão ser constantemente usadas em buscas diretas, nos cruzamentos de dados ou em ordenações, e deixar o resto quieto. Cada índice criado é literalmente uma boca a mais para o servidor alimentar toda vez que alguém tenta salvar algo. É um equilíbrio delicado. Mas a complexidade salta exponencialmente quando saímos desse ambiente controlado de um único servidor. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Ou melhor, assustadora. Porque o problema ganha proporções gigantescas quando entramos nos sistemas distribuídos. Nossos documentos trazem o cenário clássico de uma rede de internet das coisas. Vamos imaginar para nossa audiência uma frota de 1 milhão de veículos de aplicativo enviando as coordenadas de GPS e o status do motor a cada 5 segundos para a nuvem. Nossa, é um volume massivo e ininterrupto de dados chegando de todas as partes do país ao mesmo tempo. Exato. E para identificar de forma única cada uma dessas microtransmissões, a indústria adota quase como padrão um formato chamado UUID versão 4. É aquele código gigantesco, uma salada de letras e números gerada de forma completamente aleatória. E aqui eu confesso que fiquei muito curiosa e preciso fazer um contraponto forte às escolhas de arquitetura. Manda. Se os engenheiros de software sabem que a árvore do banco de dados sofre para inserir dados aleatórios, porque ela tem que ficar quebrando as prateleiras no meio o tempo todo para encaixar códigos que não estão em ordem, por que usar um identificador que é 100% aleatório como chave primária? Sabe, por que não usar apenas números sequenciais simples, tipo 1, 2, 3? Ah, essa é a grande armadilha. Porque em uma rede distribuída, o número sequencial simples é justamente o que cria a paralisia. Se temos 50 servidores diferentes recebendo simultaneamente os dados de GPS desses carros, e todos precisam gerar o número sequencial seguinte, eles teriam que pausar o processamento e conversar entre si o tempo todo através da rede para perguntar, tipo, qual foi o último número que você usou? Ah, entendi. Eles iam ficar se esbarrando. Exato. Essa coordenação contínua destrói a velocidade da rede. A maldição e a genialidade do UUID, versão 4, é que a aleatoriedade dele garante matematicamente que 2 servidores nunca gerarão o mesmo código. Eles operam de forma rápida, cega e independente. Resolve o gargalo de comunicação entre os computadores, mas quando todos esses dados embaralhados e aleatórios chegam no banco de dados para serem salvos juntos, na mesma tabela, a estrutura em árvore entra em pânico crônico. O banco sofre. O tempo de gravação, que em uma situação ordenada seria de 2 milissegundos, salta subitamente para 50 milissegundos. E pior, nós colidimos de frente com o conceito de amplificação discreta. E como essa conta fecha na prática? Porque parece que não fecha. E não fecha mesmo. Vamos imaginar que aquele dado de GPS do carro possui 2 índices atrelados. O sistema, prezando pela segurança contra falhas, usa um fator de replicação 3. Ou seja, guarda cópias idênticas em 3 servidores diferentes, para não perder nada se uma máquina queimar. Certo, redundância básica. Isso. A gravação de um único ponto de GPS deixa de ser uma operação solitária. É o dado principal, mais a atualização do primeiro índice, mais a do segundo índice. São 3 operações internas. Como tudo isso precisa ser replicado em 3 máquinas, temos 9 operações simultâneas de leitura e escrita acontecendo. Multiplicando isso por 1 milhão de carros a cada 5 segundos, a capacidade da rede simplesmente desaparece num mar de metadados. Desaparece. E as fontes vão além, detalhando a agonia das chamadas travas distribuídas. Porque se várias dessas máquinas tentam alterar a mesma página do índice ao mesmo tempo, elas não podem simplesmente atropelar umas às outras corrompendo o arquivo. E como elas resolvem isso? Elas dependem de algoritmos de consenso complexos, mencionadas nas documentações como Paxos ou Raft. De forma muito simplificada, os servidores precisam realizar uma votação interna rápida,
trocando mensagens na rede para eleger democraticamente quem tem o direito de aplicar a gravação primeiro naquela página específica. E essa eleição toda demora? Demais. O custo de processamento dessa votação constante é paralisante. É por isso que, para esses cenários de fluxo de dados massivo, as fontes sugerem abandonar essas árvores tradicionais e migrar para as LSM Trees, que são muito adotadas em bancos como Cassandra. Mas espera aí. Lendo sobre essas LSM Trees, a documentação explica que elas pegam todas essas gravações aleatórias que estão chegando e apenas as gravam de forma puramente sequencial, anexando uma linha atrás da outra no final de um arquivo, sem tentar organizar nada na hora. Isso não nos devolve exatamente para aquele problema inicial do quarto cheio de livros jogados no chão? Se o sistema apenas empilha no final do arquivo, como é que ele encontra a informação de forma rápida depois? O feitiço não vira contra o feiticeiro? Excelente questionamento, porque sem entender como a leitura funciona nesse caso, a solução parece incompleta mesmo. A mágica das LSM Trees é que elas não deixam a bagunça no chão de forma permanente. Elas mantêm um índice estruturado temporariamente na memória RAM, que é absurdamente veloz. Ah, segura a onda. Segura. E quando essa memória enche, o sistema a despeja inteira no disco de uma vez em um bloco sequencial contínuo, o que o hardware adora. Mas nos bastidores, de forma silenciosa e rodando num processo paralelo, o banco de dados fica continuamente varrendo, fundindo e compactando esses blocos mais velhos, criando uma estrutura de busca consolidada. A gravação é imediata para o usuário e o trabalho pesado de ordenação é varrido para segundo plano. Faz todo sentido. Você tira o fardo da reorganização do caminho da pessoa que está tentando salvar o dado naquele milissegundo exato. Mas, olha, voltando à realidade crua do nosso banco de dados tradicional, sofrendo com UUIDs aleatórios, as fontes apontam aquele salto na latência de 2 para 50 milissegundos. 48 milissegundos de diferença. Para a percepção humana, isso é o nada do nada. Um piscar de olhos leva cerca de 300 milissegundos. Como é possível que uma fração tão invisível de tempo traga uma empresa multibilionária aos joelhos? Se conectarmos isso com o cenário maior, a matemática do desastre não se aplica ao tempo de espera isolado de um único usuário, mas sim ao funil da simultaneidade. Trazendo outra analogia para a audiência, é como uma praça de pedágio em uma rodovia importante na véspera de um feriado, né? Se o sistema eletrônico da cancela, de repente, passar a demorar apenas 48 milissegundos a mais para processar o sinal de cada carro, o motorista daquele carro passando não vai notar absolutamente nada. Nem vai perceber. Mas quando você tem 20 mil carros passando, aquela fração de segundo começa a se acumular. Em pouco tempo, a fila do pedágio engoliu quilômetros de rodovia. E quando olhamos para os servidores, como esse gargalo se manifesta na prática? O impacto é dramático. Uma única thread de processamento que conseguia despachar pacificamente 500 operações por segundo cai de forma brusca para apenas 20 operações. E aí começa um fenômeno em cadeia devastador, conhecido como backpressure, a pressão reversa. O banco de dados para de conseguir engolir a fila. Exato, e começa a rejeitar conexões. Sistemas intermediários de mensageria, como as plataformas Kafka ou RabbitMQ, que atuam como amortecedores antes do banco, começam a acumular os dados que estão chegando nas suas memórias RAM. O banco não processa, a RAM desses intermediários vai enchendo incontrolavelmente até que a máquina esgota seus recursos físicos e simplesmente trava. E a equipe de TI fica desesperada. E o sintoma que mais enlouquece a equipe técnica é o que aparece no monitoramento. Eles olham os gráficos e veem o uso da CPU do banco de dados batendo em 100%. A primeira reação natural é achar que a máquina está trabalhando feito louca, calculando muita coisa e que a solução seria apenas instalar um processador mais potente, colocar mais dinheiro no servidor. Mas não há cálculo real acontecendo. Ocorre o latch contention. A CPU está consumindo quase 100% da sua capacidade em um loop fútil de espera, aguardando que pequenas travas de segurança em determinadas fatias da memória sejam liberadas por outras conexões. O sistema está literalmente sofrendo um infarto por causa de burocracia
enquanto possui hardware de sobra. E o exemplo prático dos materiais para ilustrar isso é dolorosamente comum para quem nos ouve. A venda de ingressos para um festival de música de altíssima demanda, como um Rock in Rio. A arquitetura foi desenhada com chaves primárias usando UUIDs aleatórios enormes e vários índices. A expectativa de engenharia era processar 50 mil pedidos de ingresso por minuto de forma lisa. Tudo lindo no papel. Só que, de repente, a máquina engasga nessas divisões de página e travas. O gargalo acontece. E o sistema despenca e só consegue aprovar 2.000 compras. O fã, lá do outro lado do país, clica em finalizar a compra e a tela apenas congela até devolver uma mensagem de timeout. O desgaste de marca e o prejuízo financeiro são incalculáveis. E a reação de instinto de muitos arquitetos sobre a pressão de um incidente ao vivo é tentar escalar a aplicação horizontalmente. Eles ligam mais 10, 20 servidores novos na nuvem, achando que vão pulverizar o problema. Mas não resolve, né? Não, porque se o gargalo não é computacional, e sim a disputa furiosa de múltiplas máquinas tentando alterar a mesma página de índice no banco de dados central, colocar mais servidores apenas adiciona mais carros buzinando na mesma cabine de pedágio quebrada. O que nos leva a uma consequência que, confesso, é o cenário de maior horror dentro da experiência de um usuário final. A queda do servidor atinge quem está tentando gravar, claro, mas por causa do design chamado Master-Slave, o colapso atinge quem está apenas tentando visualizar uma informação. Deixa eu ver se entendi o mecanismo do desastre. Imagine o desespero. O fã guerreiro consegue passar pelo gargalo. Ele clica em comprar, o aplicativo do cartão de crédito manda uma notificação dizendo que o valor do ingresso foi debitado. Aquele alívio. A pessoa suspira aliviada, atualiza a página do festival para ver o código de barras na tela e o site avisa que ela não tem nenhuma compra registrada. Isso soa como o pior cenário possível. Esse é o momento em que a confiança no sistema morre de forma definitiva. E o culpado arquitetônico disso atende pelo nome de Replication Lag, o atraso temporal de replicação. Mas como o ingresso some se o pagamento já foi aprovado e o sistema disse sucesso na tela anterior? É que, para que a arquitetura sobreviva a muitos acessos de leitura, os sistemas distribuem o banco de dados. O servidor primário, o master, é o único que tem a autoridade de receber gravações. Já os servidores secundários, os slaves, servem apenas para mostrar as informações lidas aos usuários. Só que o servidor slave não recebe o dado já estruturado e limpo num passe de mágica. Para se manter atualizado, ele precisa reprocessar e executar localmente as exatas mesmas operações pesadas, os mesmos page splits nas bittrees, que o master acabou de sofrer. E se o servidor master todo-poderoso já está sendo asfixiado por toda a sobrecarga de aleatoriedade dos UUIDs, o slave acaba ficando fatalmente atrasado na fila de processamento. A linha do tempo é impiedosa, sabe? O master confirma a gravação do ingresso. A aplicação diz compra concluída e joga o fã para a página de recibos. A página de recibos puxa os dados lendo do servidor slave. Mas como o slave ainda está se recuperando e tentando engolir operações que aconteceram segundos atrás, o dado fresco da compra ainda não foi transcrito para o disco dele. A informação parece ter evaporado no limbo digital. Isso nos joga num impasse técnico gigantesco. Recapitulando nosso quebra-cabeça até aqui para o pessoal acompanhando. Usar números sequenciais puros, 1, 2, 3, não funciona porque exige que máquinas ao redor do mundo conversem o tempo todo, derrubando a velocidade da rede. Correto. Usar o UID versão 4 totalmente aleatório não exige conversa na rede, mas estraçalha a organização sequencial da Bitree, aumenta a latência, derruba sistemas sob pressão e cria dados fantasmas na replicação. Então, o que isso tudo significa? Como gigantes do porte de uma plataforma Meta, Google ou operadoras financeiras como a Stripe conseguem processar oceanos diários de eventos sem que a infraestrutura derreta. Nossos documentos apontam que a saída encontrada pela grande indústria envolve padrões modernos, como o UID versão 7 ou a arquitetura Snowflake, criada lá atrás pelo Twitter. E a premissa de ambos é embutir o fator tempo, o carimbo exato de quando as coisas aconteceram, dentro do corpo do identificador.
Ao forçar que as dezenas de caracteres iniciais do ID representem estritamente o milissegundo em que o usuário apertou o botão, o código perde o caos inicial e passa a ser naturalmente ordenável de forma cronológica. Na nossa metáfora da biblioteca, significa que absolutamente todos os livros que chegam pelo correio, magicamente, começam com a letra Z. Eles só vão para o extremo final da estante. Ninguém gasta energia empurrando o livro velho para o lado. O pesadelo do page split acaba e a latência de gravação retorna para o patamar ideal de poucos milissegundos. Mas aqui eu levanto uma objeção de segurança. Manda, o que você pensou? Se a gente embute o tempo de criação direto no ID do usuário para salvar a performance do banco, a gente não está entregando de bandeja metadados sensíveis para qualquer hacker. Eles não poderiam prever ataques ou descobrir o volume de vendas de uma loja? Se o que salva a performance do disco rígido é o fato do ID ser moldado ao redor de um timestamp, o que acontece se dois usuários, um na Ásia e outro na Europa, clicarem em comprar no exato mesmo milissegundo? O sistema vai gerar dois IDs com a mesma base temporal, eles vão colidir e o banco vai dar um erro catastrófico. Isso levanta uma questão importante de fato: o eterno conflito entre escalabilidade e privacidade. Primeiro, sobre a colisão. Eles definitivamente colidiriam se a arquitetura dependesse só do tempo. A sacada brilhante do Snowflake é não usar um timestamp puro, mas construir o identificador como um quebra-cabeça modular de 64 bits. Os primeiros 41 bits guardam o registro milimétrico do tempo. Isso já é o suficiente para garantir que a árvore do banco de dados organize o dado sequencialmente de forma barata. Certo, o tempo cuida da organização física no disco, mas a gente ainda tem a colisão e a segurança. Para blindar o sistema contra a colisão, o algoritmo adiciona uma segunda camada. 10 bits subsequentes são cravados com o identificador estático da máquina física, do servidor exato que está recebendo a conexão dentro do data center. Então, se o usuário da Ásia e o da Europa clicarem no mesmo milissegundo absoluto, os computadores que atendem eles têm nomes diferentes embutidos naqueles 10 bits, então os IDs gerados ali divergem e não colidem. Mas e se o azar for extremo e dois usuários da mesma cidade caírem na mesma máquina no mesmo milissegundo temporal? É aí que entra a salvaguarda final. Os últimos 12 bits formam um microcontador sequencial. Se aquele servidor específico recebe 5 cliques em 1 milissegundo, o contador do final dos códigos adiciona 1, 2, 3, 4 e 5. Assim que o milissegundo vira no relógio, esse contador volta para zero. Muito sagaz. Usamos o tempo para agradar o disco rígido e a assinatura da máquina combinada com o microcontador para garantir que nenhum ID se repita, mesmo sob um tráfego insano. E tudo isso sem que um servidor precise perguntar nada a outro servidor na rede. O único problema, e as fontes chamam bastante atenção para isso, é justamente o dilema ético e de privacidade corporativa. Se nós estamos publicando a hora, minuto e milissegundo de criação como parte visível do ID de um recibo ou de uma URL pública, nós estamos entregando metadados de bandeja. Totalmente. Uma empresa rival ou um hacker mal intencionado poderia facilmente criar uma conta ou comprar um item no site logo pela manhã, pega aquele ID, cria outra conta ou faz outra compra à noite, isola a porção temporal, faz uma matemática simples de subtração e deduz exatamente qual é a taxa de crescimento daquela empresa ou qual foi o volume financeiro daquele dia. O que você descreve é o clássico cobertor curto da arquitetura de software. Sabe, ao cobrir a performance com IDs cronológicos, você deixa os pés descobertos para espionagem corporativa, engenharia reversa e enumeração sequencial que facilitam muito ataques de força bruta. É um vetor inaceitável de fragilidade e vazamento de dados. E como as gigantes da tecnologia dão um checkmate nisso? Porque elas mantêm a alta performance e não vazam IDs previsíveis. Nossos materiais detalham que o truque supremo delas, a peça final do quebra-cabeça, é algo chamado de mapeamento em camadas. Como essa estrutura dupla funciona debaixo do capô? O mapeamento em camadas surge da constatação realista de que as necessidades do ecossistema interno e as da internet pública são inerentemente irreconciliáveis.
O motor do banco de dados respira previsibilidade e ordem temporal para escrever no disco e cruzar a tabela sem fritar a infraestrutura. Por outro lado, a internet, que é um ambiente hostil por natureza, demanda opacidade absoluta e aleatoriedade para proteger a privacidade dos registros e impedir inferências estatísticas. A solução passa a ser assumir duas identidades simultâneas, então. Exatamente isso. Quando o clique do usuário entra no sistema, o núcleo do banco de dados gera um ID extremamente rápido e totalmente ordenável, seja um inteiro simples sequencial ou um padrão cronológico como o Snowflake. Toda a arquitetura interna, os cruzamentos massivos em buscas, os relatórios, usam e dependem desse número otimizado. O processamento desliza. Mas a sacada é que esse número limpo nunca atravessa a fronteira do servidor em direção à rua. Ele vive confinado na rede interna. Ele faz a fundação e fica invisível. No instante em que o sistema da API está finalizando o processo e precisa apresentar uma resposta, um número de pedido na tela do aplicativo da pessoa, o sistema usa uma camada intermédia de tradução super veloz, geralmente armazenada em memória rápida. Essa camada gera instantaneamente um UUI de versão 4, completamente caótico, embaralhado, sem nenhum rastro de tempo embutido, e mapeia, como num dicionário, dizendo que esse caos externo pertence àquele ID organizado interno. O usuário recebe apenas o código impenetrável. Mas para aí, e quando esse mesmo usuário voltar no dia seguinte, abrir o aplicativo e mandar a busca no banco de dados com aquele código aleatório e caótico de novo? Isso não causaria todo aquele atraso terrível na B-Tree novamente na hora de encontrar o registro? Não causa. E é genial, porque o banco de dados armazena índices secundários minúsculos e velozes, dedicados única e exclusivamente a traduzir esse ID caótico do usuário de volta para a chave primária cronológica e eficiente, antes de executar qualquer leitura profunda na tabela real. Ah, então ele faz um de para rapidinho. Exato. O custo para o servidor de apenas traduzir a palavra na porta de entrada da API é ínfimo, quase residual, comparado ao pesadelo que seria obrigar a chave primária física a aceitar e organizar dados aleatórios no disco durante a gravação intensa de milhões de pessoas. É uma fachada projetada de puro caos que serve como escudo, protegendo um núcleo que opera com a organização precisa de um relógio suíço. Ou seja, você entrega para a internet pública a segurança e a impenetrabilidade de um código não sequencial e sem vazamento de metadados, enquanto todas as engrenagens silenciosas do sistema trabalham em harmonia e cronologia perfeita. É um balanço assustadoramente elegante. E assim, nossa jornada de exploração pelas engrenagens e paradoxos fecha um círculo complexo. Começamos descobrindo que índices atrasam inserções, passamos pelo pesadelo dos UIDs aleatórios em sistemas distribuídos, vimos a queda drástica de throughput e terminamos com a arquitetura elegante que separa IDs internos de externos para equilibrar velocidade e segurança. Uma arquitetura robusta e comprovada, sim, mas que levanta uma consequência inevitável e profunda que eu gostaria de provocar na mente da nossa audiência para fecharmos. Nós concluímos que o coração vibrante da alta performance em sistemas hiperdistribuídos e globais é o domínio absoluto dos timestamps, do controle milimétrico do tempo. Mas a realidade fria e inescapável da física planetária é que o tempo simplesmente não flui da mesma forma em toda parte. Servidores conectados a relógios atômicos espalhados em galpões na América Latina, na Ásia e na Europa, inevitavelmente sofrem variações de microsegundos em relação uns aos outros. O fenômeno de perda de sincronia, o clock drift. O que significa que, se as arquiteturas planetárias mais críticas do mundo moderno assumem o carimbo temporal de criação como a verdade absoluta para ordenar fatos no disco e evitar colisões, o que acontece estruturalmente quando as máquinas discordam sobre o exato momento do agora? Nossa, é de explodir a cabeça. Em ambientes de altíssima volatilidade e sensibilidade, especialmente envolvendo redes corporativas distribuídas de transações, uma mera discordância fracionária nos relógios de dois continentes pode forçar os sistemas a reescrever ou ignorar a real causalidade da história.
Resolver perfeitamente os gargalos de estrutura de árvore no banco de dados não nos liberta de ter que domar a própria física e a lei da relatividade dentro do silício dos nossos data centers. Simplesmente fascinante pensar sobre essa perspectiva. É um lembrete vívido de que começamos a nossa análise discutindo a aparente simplicidade técnica de arrumar livros e páginas virtuais em prateleiras lógicas e fomos gradativamente puxados para uma escala onde a própria fundação e a cronologia dos eventos globais desafiam as leis físicas do tempo e do espaço. É essa magnitude invisível da engenharia que mantém silenciosamente as veias digitais do nosso mundo pulsando a cada segundo de cada dia. Agradecemos mais uma vez pela parceria e companhia de todos que nos ouvem até aqui nesta nossa exploração profunda. Continuem curiosos investigando as lógicas ocultas por trás dos botões que vocês apertam no dia a dia e nos vemos na nossa próxima análise.